E nestas entrevistas aos candidatos a reitor da Universidade do Algarve, decidimos escolher também a hora pela qual, aliás, a ordem pela qual irá ser feita também a apresentação junto do Conselho Geral, aliás, de toda a Academia. Por isso, começamos com Adelino Canário. Desde já, muito bem-vindo aqui à Rádio Universitária do Algarve. Tem 55 anos, é licenciado em Biologia na Faculdade de Ciências, isto em 1992, em 1982. Entra na Universidade em fevereiro de 83, entre 84 e 89 faz o seu doutoramento e pós-doutoramento no Reino Unido. Em 92, a agregação na Universidade do Algarve e em 1995 passa a ser catedrático. É diretor do doutoramento Erasmus Mundus Marine Ecosystem Health and Conservation, também do CICIMAR. Fez parte da comissão instaladora da UCTRA, Unidade de Ciências e Tecnologia dos Recursos Aquáticos, presidente do seu Conselho Científico, pró-reitor também entre 95 e 96, é membro do Conselho Geral e, entre muitas viagens, tem 2 à Antártica, no âmbito também do Programa Polar Português. Desde já, bem-vindo aqui à Rádio Universitária do Algarve. A primeira pergunta é óbvia: o que é que o leva a candidatar-se a reitor da Universidade do Algarve? Bem, o que me leva a candidatar a reitor é a ideia de que poderei ser útil para a Universidade do Algarve. Fundamentalmente é isso. Enfim, já cheguei a uma certa idade, digamos, um período da minha carreira em que nós temos que tomar algumas decisões relativamente àquilo que poderemos oferecer de melhor. Portanto, evidentemente que eu tanto poderia e poderei continuar, digamos, a liderar o CICIMAR, ou pelo menos a fazer investigação e a dar aulas, que eu também, enfim, portanto, eu faço todas as funções que faz um professor universitário, mas achei que, portanto, que poderia de facto contribuir, porque já consegui uma experiência suficientemente grande, não só a nível nacional, mas internacional, que penso que poderá ser útil. Escolheu o lema abrir as portas do futuro. Porquê este lema? O que é que isto significa exatamente? Isto significa que a Universidade tem que dar um salto qualitativo. Portanto, enfim, eu penso que a Universidade do Algarve, na última década, por razões várias, não progrediu aquilo que eventualmente se gostaria que tivesse acontecido. Eu tenho uma visão positiva da Universidade do Algarve, portanto, por isso, essa ideia de que nós podemos fazer muito melhor. E, portanto, como eu dizia há pouco, eu penso que a minha experiência e o conhecimento a nível internacional de outras universidades, das melhores universidades europeias, pode perfeitamente contribuir para que possamos, pelo menos em alguns aspectos, melhorar bastante e, portanto, colocar-nos num plano completamente diferente. Em termos da parte financeira, sabemos bem que a Universidade do Algarve, aliás, todo o país, mas a Universidade também sofre de alguns problemas. Fala no seu programa que é necessário reforçar as fontes e montantes de financiamento, neste caso até 2017, a duplicação do financiamento externo. Fala também de mecenato, fontes alternativas. Este é um dos caminhos? Haverá vários caminhos. Aliás, eu penso que não há uma solução, seja por qual for o problema que exista, que não há uma solução única, ou seja, que por si só que vai resolver os problemas. A questão financeira, eu penso que, enfim, que é uma, no fim de contas, está muito, em parte, pelo menos, relacionada com a situação que o país atravessa, é uma situação temporária. No entanto, nós temos, e como também já referi, temos possibilidades de abrir o leque de financiamentos, ou pelo menos de reforçar o leque de financiamentos. Isso passa por enfim, várias iniciativas e estratégias. Eu posso dar alguns exemplos. Eu penso que, por exemplo, a nível de financiamento de projetos científicos, nós podemos ser muito mais eficientes e buscar dinheiro à Comissão Europeia, através dos programas quadro, agora o Horizonte 2020, desde que montemos a máquina necessária para a complexidade desses projetos. E poderíamos falar noutros exemplos. Nós podemos, embora, e temos que reconhecer isso, que seja uma situação económica difícil, podemos melhorar e estimular a obtenção de financiamentos através de serviços. E, enfim, por exemplo, mesmo até cursos, para além daqueles cursos normais, fazer cursos de pequena duração, que podem atrair pessoas de fora, porque nós de facto temos em certas áreas, um bom nível de investigação, temos cá pessoas de grande nível a nível internacional e podemos utilizar essa frente
para poder atrair jovens. Portanto, isto vai ser... Estamos a falar de mais no género do workshop, onde os cursos de podem ser especialização tecnológica... Nós temos de imaginar quase tudo, né? Podem ser workshops, podem ser inclusivamente, também com interesse, serviços, portanto, cursos para empresas, para que as empresas se modernizem, enfim, conheçam as novas tecnologias, mas há um campo muito vasto a nível sobretudo a nível académico. E nós temos a experiência disso, nós recebemos aqui no Algarve, na Universidade do Algarve, muitos estudantes internacionais, há alguns que vêm, enfim, em Erasmus e ficam cá, ou querem ficar cá, outros que vêm por outras vias, através de, por exemplo, de colaborações em projetos de investigação, etc., e toda a gente reconhece que há aqui condições excelentes. Muitas vezes nós não damos valor a certas coisas que pensamos só, digamos, na investigação nua e crua, andar na bancada a fazer experiências, mas há todo um envolvente. Portugal é um país que tem grandes vantagens para o turismo, uma delas é o facto de, enfim, ser um país sossegado, não é? Atualmente é uma vantagem, mas isso também se reflete mesmo ao nível da ciência. Há turismo científico? Não é isso que quero dizer, mas vou referir, há cerca de 4 ou 5 anos atrás, há uma revista que é o The Scientist, em que foi feita uma pergunta aos pós-doutorados, enfim, internacionalmente, de vários países, e chegou-se à conclusão que Portugal era um dos destinos preferidos. Porquê? Porque as pessoas chegam aqui e têm uma certa calma, uma certa qualidade de vida. A qualidade de vida não é só ganhar muito dinheiro, portanto, é não ter que andar a correr de um lado para o outro, ter calma para pensar e para fazer coisas. Portanto, nós podemos, de facto, oferecer esse tipo de ambientes. E, evidentemente, que em certas áreas temos vantagens, inclusivamente, como, por exemplo, as áreas ligadas ao mar, porque é possível fazer coisas que não se faz noutras regiões, em que há, por exemplo, em que o mar é muito mais tempestuoso, ou que é muito mais frio. Aqui nós temos outras possibilidades. Até para a própria localização, também desse ponto de vista. Mas não é só o mar, quer dizer, eu falei no mar porque, evidentemente, no dia-a-dia trato mais com essas áreas. Mas há outras áreas que nós temos potencial. Evidentemente, temos sempre o turismo, que é preciso dar um outro alento, quer dizer, o turismo mesmo no Algarve, o turismo que é para captar divisas, não é? É um turismo um pouco passivo, eu diria assim. E na Universidade do Algarve há uma área também que está a despontar, não é? Que é obrigatório despontar, que é, por exemplo, a área da saúde, não é? Porque, havendo um curso de medicina, é absolutamente obrigatório que sejamos bons nessa área, porque senão, evidentemente, que quem se forma também não tem essa qualidade. Mas podemos pensar outras áreas que, evidentemente, não sou eu que vou decidir sozinho quais são as áreas. Isto vai ser um trabalho que tem que ser feito com todos, não é? E sobretudo com aqueles que podem contribuir melhor, mas o meu papel, que enfim, tem sido o meu papel nas minhas atividades, por exemplo, no Centro de Ciências do Mar, é sobretudo motivar as pessoas, mostrar como se pode fazer e motivar as pessoas, porque esse é um aspecto essencial do poder fazer e de pensar no futuro. E pensando também nesta questão ainda das fontes de financiamento da Universidade, o que apresentou às tantas é algo a longo prazo e no imediato há necessidades que são imediatas, se calhar até ao final do ano ou mesmo em 2014? Bom, eu penso que até ao final do ano a coisa está mais ou menos resolvida. No entanto, de facto é pensando a longo prazo, mas nós temos que pensar no longo prazo. O curto prazo, eu vou ter que com certeza tomar conhecimento das coisas com detalhe. Eu neste momento não conheço os detalhes, digamos, daquilo que são, por um lado, a forma como são utilizados os fundos na universidade, quer inclusivamente se determinadas áreas podem ser estruturadas, e tenho quase a certeza absoluta que sim, aliás, também com uma experiência como professor também tenho isso. Aliás, isso é um aspecto importante, que me parece que é essencial relativamente a outros aspectos que ainda não abordámos, que é a eficiência de fazermos as coisas. Portanto, a eficiência de fazermos as coisas significa também qualidade, porque significa nós podermos, para uma pessoa, e estamos a pensar, por exemplo, nos estudantes, que precisam de determinadas informações, não andarem a saltitar de um lado para o outro, porque querem saber onde é que é, enfim, se podem ter dispensa a aula, tem aqui um lado, depois precisam de saber onde é que se vão inscrever em outra coisa, tem aqui outro lado qualquer. Portanto, se estas informações estiverem organizadas, é evidentemente que isto poupa dinheiro em todos os sentidos, porque significa que há organização e, portanto, que os próprios estudantes também não têm que andar a saltitar. Mas isso também reflete outra coisa, é que nós, sendo reconhecidos como sendo organizados, contendo um ensino de boa qualidade, estes estudantes depois vão dizer
que de facto temos essas qualidades, e eles são o principal, digamos, forma de divulgação da universidade. Em Portugal, basicamente, a colocação dos estudantes, e esse é um problema, evidentemente, que nós somos obrigados a melhorar a nossa situação. Enfim, os estudantes escolhem as universidades largamente, enfim, por questões fundamentais. A primeira e a prioritária é que são questões económicas, não é? O estudante procura a universidade que está mais próxima de casa, embora ele tivesse vontade eventualmente de ir para o exterior, enfim, para outra região, eles têm que entrar nessa consideração. E o outro é a qualidade, é o reconhecimento da universidade, e portanto é nessa área que nós temos que trabalhar mais. Fala também no seu programa de ação na diversificação da oferta formativa. Neste momento fará sentido falar nisso numa altura em que cada vez há menos alunos, como disse. Quando se fala em diversificação da oferta formativa, significa aquilo que referimos há pouco, é oferecermos mais cursos curtos, por exemplo, não necessariamente oferecer cursos de licenciatura novos. Isso é uma coisa que pode ser vista em função daquilo que são o nosso potencial, mas eu não defendo isso, tal como não defendo reestruturações permanentes de cursos. Os cursos devem ser melhorados naquilo que se nota que há, enfim, um problema ou que pode ser melhorado. E digamos que a atitude até agora tem sido, cada vez que não entra alunos, faz-se uma estruturação. Mas quem está de fora não sabe lá o que é que se passa no interior da universidade, quer dizer, eles sabem simplesmente que existe uma universidade no Algarve e sabem, por exemplo, que determinadas áreas, por exemplo, o mar, é uma coisa que é importante e, portanto, nós não temos dificuldades em buscar alunos de fora. 70% dos alunos que vêm para a Universidade do Algarve nestas áreas são de fora, enquanto nas outras áreas a maior parte são do Algarve. Isto significa o quê? Significa que quem está de fora, portanto fora do Algarve, não vê a universidade como suficientemente atrativa. E é estas barreiras que temos que defender, temos que melhorar, porque sem isso não é possível captar alunos. Os alunos não veem a Universidade do Algarve como sendo algo que vale a pena, porque nós temos de facto um deserto à nossa frente, não é? Entre Faro e Lisboa há um deserto de 300 km que é preciso vencer, e quem diz Lisboa diz o Porto, não é? Porque, aliás, é mais fácil buscar alunos ao Porto do que buscar a Lisboa atualmente. Pegando noutra questão, e já que estamos a falar também do pessoal docente, fala, por exemplo, da avaliação dos objetivos do pessoal docente. Por objetivos, aliás, que já existe também para o não docente. Quais é que são as metas? Como é que se faz essa avaliação? Bom, isto talvez seja um detalhe pelo seguinte, porque atualmente, como praticamente não tem havido promoções nas carreiras, não há, enfim, fazer uma avaliação, enfim, é um bocado um contrassenso, não é? Por outro lado, é necessário fazer. E o que eu defendo é que as pessoas devem dizer de antemão, olha, eu nos próximos 3 anos vou fazer investigação, entendo, quer concorrer a uns projetos, quer fazer, publicar uns artigos, etc. Mas também, evidentemente, também tenho que dar aulas, toda a gente tem que dar aulas. E enquanto que há outro que diz assim, não, eu sinceramente não estou muito inclinado para a investigação, eu até gosto mais de dar aulas, então prefiro que me seja avaliado por dar aulas. E, portanto, a pessoa diz à partida o que é que vai ser avaliado, porque atualmente o sistema que está montado é um sistema completamente anacrónico, em que aparecem listas de coisas absolutamente irrelevantes, que as pessoas metem uma cruzinha à frente, como, por exemplo, pertencer a um centro de investigação ou coisa do género, vale pontos, quer dizer, isso não interessa para nada, não tem qualquer efeito do ponto de vista de melhorar as condições, a próprio funcionamento da universidade, porque o papel da avaliação tem que ser, não pode ser uma coisa que não serve para nada, não é? Tem que servir ou para as pessoas apanharem boas notas e, portanto, serem promovidas ou ganharem mais dinheiro por qualquer outra razão, e, ao mesmo tempo, deve servir para melhorar a própria universidade. Portanto, devem-se introduzir mecanismos de avaliação que vão de encontro àquilo que são os objetivos da universidade. E nós temos experiência disso em coisas muito mais simples e que não eram tão importantes, como, por exemplo, dentro do próprio Centro de Ciências do Mar, nós introduzimos mecanismos que não são provavelmente de avaliação, enfim, são de avaliação, mas não desta forma que estamos aqui a falar, mas em que os grupos são estimulados a melhorar continuamente a sua produção e a sua atividade. E, de facto, nós vemos isso mesmo com redução de financiamento, a produtividade científica e do CCMAR tem sempre melhorado, todos os anos tem vindo a melhorar. Isso não são coisas complicadas, são coisas simples. Portanto, o fundamental é que as pessoas estejam satisfeitas no local de trabalho e, portanto, que sintam que estão a contribuir para aquilo que se pretende como objetivo da instituição. Outra questão que levanta no seu programa de ação é a autonomia financeira das unidades orgânicas. Que vantagens é que isto trará? Porquê esta a autonomia financeira tem a ver com, de facto, primeira coisa, planeamento. Portanto, as unidades orgânicas planearem as suas atividades. Isso está previsto, de certa maneira, mas não é feito na prática. E depois, terem alguma capacidade
de utilizar algum financiamento que seja disponível para precisamente desenvolver essas atividades. Quer dizer, não é o reitor que de cima está a todo momento a dizer você agora faz isto, você faz aquilo, não. Os órgãos que são supostamente órgãos com uma certa autonomia dentro da universidade devem ter alguma capacidade para poder gerir algumas verbas. Mas evidente... isso não torna também tudo muito mais dispendioso? Não, eu estou a pensar fundamentalmente numa coisa. As unidades orgânicas têm a possibilidade de gerar receitas próprias. Portanto, através de serviços, por exemplo. Então, elas devem ter a capacidade de gerir pelo menos parte dessa receita. Porque senão, qual é que é o incentivo a que se vá procurar esses financiamentos? Há muito pouco tempo para muitas perguntas. Pegando também nesta questão da universidade se abrir à parte empresarial e também à universidade, aliás, à comunidade, defende uma reestruturação do CRIA, neste caso o Algartec, com regime jurídico próprio. Não perde aqui a Universidade do Algarve eventualmente uma fonte de receita, mesmo de estudo de projetos? Há uma marca e referência já no CRIA. Ainda há pouco tempo foi apresentado também o Al Business Lab. O CRIA, o que faz atualmente, o CRIA faz, evidentemente, as pessoas trabalham muito e o CRIA é conhecido, não é? Mas, de facto, do ponto de vista daquilo que são os seus objetivos, é muito pouco eficiente a funcionar. E não é só isso, quer dizer, aqui o problema não é ser o CRIA, o que nós queremos é que a universidade, com o seu portfólio de propriedade intelectual, patentes e outras coisas, tenha capacidade de gerir de uma forma que tenha impacto. Ora bem, portanto, nós aqui o que queremos fazer é tratar de dois aspectos. Por um lado, uma entidade que tem capacidade de gerir, portanto, a universidade não vai perder receita, vai precisamente fazer o contrário, que é, por haver uma gestão muito mais direta e mais voltada para a comunidade empresarial e de inovação, em princípio, gerar mais receitas. Por outro lado, é envolver a região, porque atualmente, evidentemente, a região não tem qualquer participação naquilo que é feito e, portanto, também não tira qualquer benefício. Portanto, o que nós queremos é criar uma entidade que é uma associação sem fins lucrativos, enfim, sem fins lucrativos, pode ser uma empresa, mas é uma associação sem fins lucrativos, que vai ter como também sócios as próprias câmaras. Isto não é nada, quer dizer, o que eu estou aqui a propor não é nenhuma novidade. Portanto, eu estou a propor porque é uma coisa que está já perfeitamente estabelecida nos locais. Eu dou um exemplo, a Universidade do Minho, que é reconhecida em Portugal como uma das mais dinâmicas do ponto de vista empresarial, funciona assim. Tem entidades que são entidades externas à universidade, mas é que a universidade é o participante maioritário que fazem esse processo. Isto tem outras vantagens também. Há bocado estamos a falar de dinheiros. Uma entidade com este estatuto pode ir buscar muito mais financiamentos, por exemplo, à região europeia, como se fosse uma pequena e média empresa. A universidade não pode fazê-lo. E, portanto, o CRIA, estando dentro da universidade, também não pode fazê-lo. Portanto, há aqui também outros aspectos. Por outro lado, o CRIA também, enfim, por causa das dificuldades financeiras da universidade, penso eu, também não conheço os detalhes todos, acaba por andar envolvido muito em projetos que são projetos basicamente para financiar as pessoas que lá trabalham. E, portanto, a eficiência, digamos, aquilo que é os seus objetivos, acabam por não ser, de facto, realizados. E eu tenho essa experiência, mas não quero, digamos, alargar-me muito por aí. Pegando ainda nesta componente de investigação, uma das coisas que fala, e obviamente também tem a ver com a parte administrativa da universidade, é reforçar o apoio administrativo para a elaboração de projetos de investigação, programas Erasmus, financiamento para a modernização até dos serviços administrativos. Isto implica o quê? Contratações, reformulação e até formação das pessoas que estão... Há vários mecanismos. Portanto, é aquilo que eu referi logo de início, que é nós tornarmos suficientemente eficientes para podermos captar mais verbas. O ideal é que nós tenhamos uma equipa de pessoas com experiência que possam liderar e ajudar, por exemplo, a concorrer a projetos europeus, fundamentalmente, que é o principal fundo de financiamento que fora a FCT. Mas há várias... A primeira coisa que tem que fazer é ver, digamos, o perfil das pessoas que estão atualmente envolvidas em coisas parecidas, se de facto são suficientes ou não para isso, mas depois há outras maneiras de fazer. Por exemplo, há inclusivamente a possibilidade de recrutar empresas externas para participarem nas próprias candidaturas. E, portanto, essas empresas nós não temos que pagar. O que elas vão é beneficiar uma parte do financiamento que, no caso da proposta ser vencedora. Portanto, nós só nessa altura é que há, digamos, uma coisa em que nós
nós somos, eles, no fim de contas, fazem uma boa parte do papel e nós vamos tirar o benefício. Já temos utilizado, enfim, já apareceu em projetos deste tipo. Há várias maneiras. Foi referido os Erasmus, eu queria aqui referir também, e a propósito de dinheiros, enfim, isto é um pequeno detalhe, mas penso que é importante. Nós recebemos muitos estudantes de Erasmus, mas mandamos muito poucos estudantes de Erasmus para fora. E isso tem que mudar, quer dizer, porque é importante que as pessoas, os estudantes, tenham a melhor experiência possível. Evidentemente que uma boa parte deles deve ganhar essa experiência no estrangeiro. É por isso que os estudantes estrangeiros vêm para Portugal, vêm ganhar uma experiência. E depois há aqui também um outro aspecto que também é financeiro, que é, atualmente o que se passa é que, como nós recebemos muito mais estudantes estrangeiros do que enviamos, e os estudantes estrangeiros não pagam propinas, porque o programa Erasmus não paga propinas, é um programa de mobilidade, o resultado é que, de facto, a Universidade do Algarve, embora tenha pouco dinheiro, está a financiar os estudantes que vêm de fora. E, portanto, a única maneira de compensar isso não é impedindo os estudantes de fora que venham para a Universidade do Algarve, mas sim fazer com que os estudantes da Universidade do Algarve também vão para fora. Portanto, isto não é, digamos, mandá-los para o emprego, procurar emprego para fora, não, é eles irem procurar uma experiência, passam lá 6 meses ou 3 meses, como são dos casos, e ganham uma experiência que é muito valiosa. Isso é reconhecido por toda a gente, né, e eles próprios o reconhecem, mas que é essencial também. Mas estamos a dizer o quê? O Gabinete de Mobilidade poderia funcionar de uma forma diferente? Não, acho que precisamos internamente de ajudar os estudantes a tomar decisões, e isso é um outro aspecto. Aí já entramos num outro ramo, que também se aplica aos estudantes de mobilidade, mas aplica-se também aos estudantes do primeiro ano que chegam à universidade. A Universidade do Algarve tem extremas dificuldades em arranjar estudantes, portanto, através portanto, das entradas normais, e, no entanto, também se verifica que, ao fim do primeiro ano, há um número significativo de estudantes que se vão embora. Outros que chumbam, quer dizer, logo ao fim do primeiro semestre já há alunos a chumbar as disciplinas. Ora, nós temos que mudar isto, porque os estudantes, porque é que isso acontece? Primeiro, porque não encontram, aqueles que se vão embora é porque não encontram aqui aquilo que procuravam. E temos que saber exatamente o que é isso, porque é que eles voltam, porque é que eles vão embora. Eu pessoalmente já sei de algumas características e, fundamentalmente, tem a ver com os estudantes sentirem-se um pouco perdidos. E, portanto, é necessário, mais uma vez, aquela questão que falámos ao início, que é a organização. Depois, os estudantes, os professores muitas vezes falam, enfim, que os estudantes vêm do secundário mal preparados. Bom, se nós reconhecemos que eles vêm mal preparados, e não é a única razão, então vamos prepará-los. Temos que arranjar uma maneira de os preparar melhor para que eles possam, portanto, passar as disciplinas e, portanto, passar o tempo normal da universidade, porque senão é desperdício de dinheiro. Quer dizer, nós estamos aqui a falar de dinheiro. Isto é deitar dinheiro à rua. A outra coisa... Mas, por exemplo, já existe o ano zero, não é? Não, o ano zero é outra história, é completamente diferente, não tem nada a ver com isto. E a outra coisa é, os estudantes, por vezes, têm dificuldades, não porque não sejam capazes, aliás, em geral dos casos, eles até são capazes, é por simplesmente eles... É uma forma de estudar completamente diferente. E, portanto, estes estudantes precisam ser orientados. E, portanto, por isso é que eu preconizo um sistema tutorial. Ou seja, o aluno entra e é imediatamente atribuído um professor que é responsável por ajudá-lo naquilo que sejam os problemas mais variados. Não é o andar a, digamos, resolver os problemas de matemática, ou seja o que for. Não. É aconselhar o aluno. E isso, portanto, vai acompanhá-lo e resolve o problema também. Poderá resolver o problema dos Erasmus, mas o que nós queremos é, de facto, reter os alunos no primeiro ano e não queremos que eles chumbem, porque isso é um desperdício para eles, porque também enfim, o seu amor próprio vai ser altamente prejudicado, mas também para a própria universidade. E acha que os docentes da Universidade do Algarve estão também vocacionados para isso, se quererão fazer este trabalho? Porque também há muito aqui a questão de alguns professores preferem investigação, não gostam de dar aulas. Também já falou disso há pouco. É evidente que é evidente que vão ter que estar. Agora, mas isso está também relacionado com, por um lado, motivação, as pessoas perceberem porque é que o fazem, e o segundo, aquilo que estávamos também a falar, que é a própria avaliação. Quer dizer, estes aspectos é que são importantes e são estes aspectos que devem ser avaliados. Portanto, nós podemos introduzir mecanismos que, de facto, estimulem as pessoas a fazer isso. E eu devo dizer, até hoje, eu tenho estado a apresentar o meu plano, digamos assim, até hoje nunca ninguém... digamos, esteve em desacordo ou questionasse essa solução. Acho que toda a gente reconhece. É evidente que no dia-a-dia há pessoas que estão mais apressadas que outras, mas na generalidade as pessoas aceitam isto como uma boa ideia.
Pegando aqui numa posição que eu acho que não deixa de ser interessante e que é quase transversal, que tem a ver com colaboração. Neste caso fala, por exemplo, da aquisição e utilização partilhada de infraestruturas, de equipamentos, mas isso fala-se muito das campelinhas, centros de investigação que não falam com centros de investigação dentro das próprias unidades, a parte universitária que não se relaciona com o Politécnico. Como é que, neste caso, um reitor consegue dar a volta a todas estas situações? Isso tem muito a ver com a passividade que normalmente as reitorias olham. Portanto, há uma atitude muito hierárquica sobre a forma como as coisas devem funcionar. Portanto, o reitor manda o papelinho para o diretor da faculdade e não sei o quê. Portanto, e não há diálogo, acaba por não se perceber, digamos, o que é que são os interesses e os problemas em cada local. E, portanto, evidentemente, eu vou ser muito mais interventivo. Vou com certeza, reunir os centros de investigação para que colaborem e para, inclusivamente, portanto, se apresentemos soluções que permitam estimular a investigação na Universidade do Algarve, portanto, vai ser um aspecto importante, porque no Algarve em geral e na Universidade do Algarve, o investimento em ciência tem sido muito pequeno. Portanto, quando nós falamos de investimento em ciência, estamos a pensar, por um lado, em projetos de investigação. Bom, isso aí são os investigadores que têm a concorrer para sacar, portanto, para conseguir esses projetos de investigação. Mas não tem havido investimento em equipamentos. Quer dizer, desde que eu estou na Universidade do Algarve, nunca até hoje houve qualquer programa ou iniciativa interna da Universidade nesse sentido. Tudo aquilo que nós vamos conseguindo é à custa das iniciativas individuais. Evidentemente, isso não pode ser, né? Até porque quando nós queremos fazer investigação de ponta, temos que estar ao nível dos outros. E, portanto, se temos equipamentos que têm 20 anos ou então que não funcionam, não vale a pena. Quer dizer, não temos hipótese de concorrer. Vamos fazer outras coisas, enfim, mas há determinados níveis que não podemos ultrapassar. E, portanto, é isso que nós queremos, enfim, tentar procurar que tal aconteça. Agora, enfim, eu penso que nos próximos anos há oportunidades importantes aqui na região. Aliás, uma coisa que eu não referi é que, só como um número, o investimento em ciência no Algarve é, em média, 0,4% do PIB. Só para ter uma ideia, a média nacional anda à volta de 1%, já teve no 1,2%. Portanto, os nossos colegas, Lisboa, Porto, etc., recebem um investimento que é 4 a 5 vezes maior que o nosso. E, portanto, há aqui uma diferença muito grande, mesmo a nível nacional, que é preciso ultrapassar. Depois é preciso reconhecer o papel que as universidades têm, e politécnicos, ao nível de desenvolvimento regional. E, portanto, é absolutamente essencial. Quer dizer, não somos só nós a dizer, queremos fazer. Não, isto é absolutamente essencial. Porque nós só podemos temos que ver a Universidade do Algarve, não, a Universidade do Algarve e as outras universidades, não como, enfim, queremos simplesmente ser os melhores, não, porque nós temos um papel social a desempenhar. Papel social e económico a desempenhar. Porque se fôssemos olhar para as coisas simplesmente de um ponto de vista económico, não havia Universidade do Algarve. Porque o que se fazia era tudo em Lisboa, mesmo no centro do país. E portanto, resolvia-se o assunto, punham-se os hospitais todos lá, fazia-se todos os centros de investigação lá, que era a massa crítica máxima, aquelas coisas. Evidentemente que isso não é... A população ia toda para lá também. A população ia toda para lá. E o que nós queremos é exatamente fazer o contrário, até porque, enfim, o país tem que se desenvolver equilibradamente. Portanto, a questão do investimento, e até mesmo, simplesmente, renovação de edifícios. Quer dizer, os edifícios da Universidade do Algarve, por causa de faltas de dinheiro e outras coisas, também não vão sendo renovados. Mas aí também há possibilidades isso também leva a outras perdas, porque até agora, inclusivamente, nós podermos pedir determinados financiamentos podiam ser aumentados se tivéssemos determinadas faturas correspondentes à manutenção. Portanto, isto, evidentemente, que eu estou a dar isto como exemplos, isto não é, digamos assim, cada uma destas coisas não é uma solução, mas elas todas juntas vão, aos poucos, criar a margem que precisamos para poder funcionar. Mas há aqui que forçar um bocadinho o entendimento, diria eu, não? Mais ou menos não, forçar, eu não chamo forçar, eu penso que o diálogo é fundamental. Portanto, e aí não tenho qualquer dúvida, dentro da universidade há vontade de colaborar, não só entre os centros de investigação, mas também entre Politécnico e Universidade. Aliás, temos montes de exemplos já que isso está a acontecer. A questão aqui, a Universidade do Algarve tem um aspecto que é curioso, que é assim, nós temos Politécnico e Universidade, sabemos que temos que colaborar, mas ao mesmo tempo temos que manter a diferença, porque até do ponto de vista legal, os cursos do Politécnico têm determinadas características. E nós o que devemos fazer, de facto, é reforçar essas características.
Quais são as características? Por exemplo, de serem essencialmente práticos. Então, quer dizer, se me aparecer um curso à minha frente que é fundamental, que é do Politécnico e que é teórico, há qualquer coisa que está errada nesse curso. Portanto, nós temos que, por um lado, colaborar a termos de indivíduos dentro da universidade, mas em termos de objetivos e de execução, temos que obedecer àquilo que são os objetivos de cada instituição. Bem, não temos muito mais tempo, ficou obviamente também muito por falar. Eu gostava só aqui de uma parte final, que é a parte social, em que fala também, nomeadamente de uma creche, que acha que devia ser. Como é que fazemos isto em termos de espaço e em termos de financiamento? Existe já uma creche dentro da universidade, neste caso a do campus da Penha, uma parte cedida. Estamos a falar em construir uma nova creche, parcerias? Não, bom, temos que ver qual é que é a melhor solução mas a ideia basicamente é o seguinte, é que as pessoas, há grandes dificuldades sempre em arranjar colocação para as crianças, não é? E portanto a universidade tem uma dimensão que pode por si resolver muitos dos problemas dos seus funcionários e estudantes. Por exemplo, um estudante que tem uma criança, o que é que faz? Não tem muita margem de manobra. Portanto, eu penso que nós aqui temos que pensar em permitir que as pessoas possam continuar a estudar, continuar a trabalhar nas melhores condições possíveis. A maneira prática como vai ser feita, evidentemente que vai ter que ser analisada em conjunto com serviços sociais e com entidades que queiram colaborar nessa solução. Okay, muito obrigado por ter passado. A eleição será feita precisamente no próximo dia 27, obviamente acompanharemos também esse momento.